E aí, pessoal? Aqui é o Marcelo Dapper do Dev Heroes. Esse é o quinto vídeo da série Introdução ao React. Nele, nós vamos ver como criar nossos primeiros componentes React e aprender sobre o conceito de propriedades ou props. Vamos lá? Primeiro, se certifique que a aplicação está rodando usando o npm start ou yarn start. E agora vamos limpar um pouco esse arquivo e voltar ele ao estado inicial. Vou remover esse comentário, remover esse. Tudo que vem depois da linha 11, eu vou remover. E assim, estamos de volta ao nosso estado inicial, onde nós importamos o nosso componente app. Vamos agora olhar um pouco para ele. Vou abrir o componente app, fechar o index, e a partir de agora nós vamos começar a trabalhar nesse arquivo. Um componente no React ele é composto de código JavaScript e também da sintaxe JSX. Vamos tentar identificar aqui o que é JavaScript e o que é JSX. Esse import é um import tradicional utilizando JavaScript. A declaração da função também é JavaScript. Ela tem como retorno a sintaxe JSX. Então, nesse componente aqui nós podemos identificar como JSX é o retorno dessa função. E no final do arquivo, nós temos o export do nosso componente como um export default. Isso também é código JavaScript. Então, você aprender bem React significa que você vai também aprender a utilizar melhor o JavaScript. Vou diminuir o tamanho do terminal para que a gente tenha uma área útil maior. Existem diferentes formas de criarmos componentes no React. Essa é apenas uma delas. Vamos olhar para um diagrama e ver quais são as outras formas. Então aqui nós vemos 5 formas de criarmos componentes. Temos a própria API do React, a API interna, createElement. Nós já vimos como funciona. Podemos criar um componente utilizando uma função, JavaScript, também uma arrow function, ou então usando a sintaxe de class, que o JavaScript fornece. E tem uma última forma, mas que ela foi descontinuada nas versões mais recentes do React, que é a Create Class. Eu só estou mencionando ela aqui porque você pode ter acesso a uma aplicação que utiliza uma versão mais antiga do React. Nós vamos focar nesse vídeo a atenção nesses 3 aqui, como criar através do function, uma arrow function e também utilizando a sintaxe de class do JavaScript. O mais comum de vermos no React é que cada componente ele fique dentro do seu próprio arquivo. Mas, para o propósito desse vídeo, nós vamos manter os nossos componentes nesse arquivo por enquanto. Vamos adicionar aqui uma mensagem de boas-vindas. Vamos usar um H2. Bem-vindo. Vamos salvar. E agora nós temos aqui a nossa mensagem de boas-vindas. Bem-vindo, Marcelo Dapper. Quando você estiver trabalhando com React, uma das coisas que você precisa identificar quais elementos na sua UI fazem sentido virar um próprio componente. Neste caso, uma mensagem bastante simples talvez não faça nem sentido. Mas vamos supor que você queira reutilizar essa mesma mensagem em diversos lugares na sua aplicação. Então, nesse ponto, você já passa a ver a necessidade, então, de que ele passe a ser o seu próprio componente. Nós poderíamos fazer algo bastante simples, como, por exemplo, criar uma variável aqui e simplesmente passar esse conteúdo para ela. E aqui dentro, chamarmos a nossa variável. Lembrando que para introduzir JavaScript dentro do JSX, nós usamos as chaves. E vemos que nada mudou. Mas se nós quisermos agora repetir esse componente algumas vezes, basta nós chamarmos ele mais de uma vez e nós vemos a nossa mensagem aqui repetida. Mas esse componente não me traz muita flexibilidade. O nome que nós estamos utilizando aqui, ele está direto no código. E se eu quiser transformar isso numa variável? Quando temos essa necessidade no JavaScript, nós criamos uma função com parâmetros que nós podemos utilizar no corpo da nossa função. Então vamos transformar isso em uma função. Vamos remover esse igual, trazer isso como um retorno da nossa função. E como isso agora é uma função, nós não podemos chamá-la direto aqui. Precisamos invocar essa função. Novamente, está funcionando a nossa estrutura. Se eu quiser passar um parâmetro para essa função, por exemplo, vou chamar esse parâmetro de props, vão ser as propriedades. E aqui, ao invés de chamar o nome, eu vou chamar o objeto props e vou criar uma propriedade name. Agora nós precisamos passar aqui esse name.
Vamos salvar e ver o que acontece. Agora nós conseguimos ter um componente reutilizável de uma mensagem de boas-vindas. Mas utilizarmos esse formato invalida utilizarmos a sintaxe de JSX. Como poderíamos transformar essas chamadas de funções em JSX? Deixa eu remover isso. Talvez possamos utilizar dessa forma, welcome, e passar aqui o nome. Vamos ver o que acontece. Interessante, não temos o nosso elemento H2. Vamos ver o que acontece no console. Temos um alerta aqui informando que a tag welcome ela não é reconhecida pelo browser. Por quê? Vamos abrir novamente o conversor do Babel e ver o que está acontecendo. Vamos copiar o nosso código e ver como ele está sendo convertido pelo Babel. Vamos colar aqui e vamos ver o que acontece. Aqui a API do React Create Element, ele está tentando criar um elemento welcome, que está passando aqui com uma string. Assim como acontece quando nós tentamos criar uma div e um H1. Então o que está acontecendo, a Create Element ela está tentando criar uma tag HTML welcome. E como essa tag ela não existe, então nós temos aquela mensagem de erro. Então o que precisamos fazer nesse componente, para ao invés de passar aqui com uma string, nós podemos passar a nossa função. O JSX adotou como convenção utilizar letras minúsculas para informar as tags HTML que nós desejamos utilizar. Então, por isso que aqui nós estamos recebendo como uma string esse argumento. Uma outra convenção adotada é que para criar os nossos componentes, nós precisamos utilizar a primeira letra como maiúscula. Vamos fazer essa mudança agora? Vamos colocar aqui. Agora sim, nós estamos utilizando a nossa função welcome e passando para ela um parâmetro children com o nome Marcelo Dapper. Mas se observarmos aqui, em nenhum momento nós estamos utilizando uma propriedade children, mas sim a propriedade name. Vamos fazer essa alteração. Vou remover daqui o nome e vou passar como name Marcelo Dapper. Quando nós não passamos nenhum children para um elemento no JSX, nós podemos remover isso e fechar o nosso componente aqui mesmo. Então agora nós temos o nosso componente utilizando a sintaxe JSX. Componente welcome, que tem uma propriedade chamada name. Vamos ver o que acontece. Nós utilizamos a create element, passando o nosso novo componente welcome, e ele tem como propriedade o name Marcelo Dapper. Vamos fazer essas mesmas modificações na nossa aplicação? Primeira coisa, vamos mudar o nome da função para maiúsculo, e aqui também vamos corrigir para utilizar maiúsculo. Como não estamos utilizando o children, mas sim a propriedade name, vamos passar ela aqui. Vou salvar. E agora, novamente, nós temos o nosso componente renderizado da forma correta. Como vemos aqui, temos um H2 com a mensagem bem-vindo Marcelo Dapper. E dessa forma nós podemos reutilizar facilmente esse componente. E temos agora o resultado esperado novamente de múltiplas ocorrências do nosso componente, mas utilizando agora a sintaxe JSX, que deixou o componente bem mais limpo e bem mais amigável. Esse componente ele é bastante simples, ele tem apenas uma propriedade, a propriedade name. Mas vamos refatorar ele agora para utilizar mais propriedades. Vamos separar, em vez de ter o name, vamos ter o first name, que vai ser Marcelo, e last name, Dapper. Agora precisamos refatorar o nosso componente para utilizar a propriedade first name. Aí vamos ter um espaço e usar agora a propriedade last name. Para melhorar a leitura, vou envolver isso aqui com parênteses e mover para a próxima linha. E aqui também vou ajustar. Então agora nós temos aqui duas propriedades, first name, last name, e o resultado é o mesmo. Uma forma que temos de simplificar essa leitura é utilizar o próprio recurso do JavaScript moderno, que é a desestruturação, ou destructuring, onde você consegue remover propriedades específicas de um objeto. Para isso, declaramos aqui um objeto e removemos então dele as propriedades que nós desejamos, no caso first name e a last name. Ou seja, daquele props que nós tínhamos aqui antes, nós estamos extraindo apenas essas duas propriedades, first name e last name. Assim não é mais necessário aqui chamar props. Podemos chamar direto first name, last name. Assim nós temos uma leitura muito mais clara do que é cada uma dessas propriedades. Vamos voltar para o diagrama que vimos no início. Então nós já sabemos como utilizar
a API createElement, já sabemos como criar um componente usando o function, e agora vamos ver como refatorar esse mesmo componente para utilizar uma Aeron function. Vamos comentar essa parte e vamos recriar o nosso componente como uma Aeron function. Const welcome. E aqui seguimos exatamente a sintaxe JavaScript. Até aqui, nada de novo. Nós temos a nossa const welcome, que recebe então uma Aeron function. E como retorno, nós podemos copiar exatamente o que está aqui. Então vamos colocar aqui. E agora precisamos também dessas mesmas propriedades. Basta nós extrairmos elas daqui. Vamos salvar. E temos exatamente o mesmo comportamento de antes. Nosso componente welcome, agora utilizando uma sintaxe de Aeron function. Em vez de ter essa abertura, o fechamento de chaves e ter a necessidade da palavra-chave return, nós podemos simplesmente retornar direto o nosso JSX. Eu vou recortar aqui, vou remover isso tudo e colar aqui agora. Então, nós temos agora o nosso retorno direto, o nosso JSX. Vou salvar e notem que o resultado é exatamente o mesmo. Essa sintaxe ela se tornou bastante comum na comunidade para componentes que apenas recebem props e retornam uma marcação JSX. Se compararmos as duas, vamos ver que a utilização da Aeron Function requer menos linhas. Então, nesse vídeo nós já vimos como utilizar o function, a Aeron Function, e agora vamos ver como criar um componente utilizando o class. Vou comentar esse código. E agora vamos utilizar a sintaxe de class. Class, welcome. E para criarmos o nosso componente, nós precisamos estender um helper que o React ele nos traz. Extends React.component. Talvez a primeira coisa que nós imaginaríamos é que basta dar um return aqui e o nosso componente já iria funcionar como uma classe. Mas a própria sintaxe aqui já nos alerta que algo está errado. O que está errado é que nós precisamos informar um método render e nele passar qual é o nosso retorno. Return first name, last name. Aqui já nos chama a atenção algo de errado. Essas variáveis aqui, nós não estamos extraindo elas de nenhum lugar. Num componente do tipo class, nós não temos também acesso direto às props. Talvez a primeira coisa que poderíamos tentar seria colocar props. Mas de onde vem esse props? Será que vem daqui? Não. Ele está no escopo do this dessa classe. Então vamos adicionar o this.props.firstName. Agora não temos mais nenhuma mensagem de alerta. Vamos quebrar isso aqui numa nova linha. Para termos um espaço aqui, vamos adicionar aqui dessa forma. Se nós não fizermos isso, não vai ter um espaço entre o nosso first name e o nosso last name. Então nós precisamos informar ele aqui como sendo um JavaScript, uma string com espaço. Então salvei e agora nós temos aqui exatamente o mesmo resultado. Então já notamos algumas coisas diferentes. Nós temos a sintaxe class welcome que estende o React Component. Dentro ele tem um método render, que é onde vai ficar o código para a renderização do seu componente. Tem que ter um return com a marcação JSX que desejamos exibir. Uma forma de simplificarmos esse componente, ao invés de todo o local que precisamos usar o thisProps, é nós extrairmos essas properties aqui, antes do return. Nós podemos criar uma const e extrair o first name, o last name, de onde? Do this.props. Então nós estamos usando a desestruturação novamente para extrair essa propriedade first name, a propriedade last name do thisProps. E aqui nós podemos agora acessar direto o first name e o last name. Vamos arrumar um pouco aqui. Agora vou trazer de volta para a mesma linha e salvar. Novamente mantivemos o mesmo comportamento. Uma última coisa que é comum vermos em componentes do tipo class, ao invés de chamarmos react.component, também usarmos o padrão de desestruturação do JavaScript e importarmos aqui o componente. Esse é um padrão bastante comum. E aqui estendemos o próprio componente. Se você tiver um componente que apenas retorna JSX com as suas propriedades, vai fazer muito mais sentido você utilizar a sintaxe function ou a sintaxe de Aeron function. Vamos comentar isso aqui, essa classe. Vamos utilizar uma implementação mais simples, já que nós não temos nada de complexo. Vamos utilizar a implementação da função mesmo e podemos até remover a importação desse componente. Vamos então recapitular o que aprendemos hoje.
nós vimos 3 formas que temos para criar um componente. Primeiro utilizando a sintaxe de função, function. Depois vimos como fazer isso utilizando uma arrow function. E também como fazer utilizando a sintaxe de class do JavaScript, onde nós estendemos o component. E vimos também o conceito de props, ou propriedades, que é a forma que nós temos no React de fazer os componentes eles se comunicarem uns com os outros. Então, nesse componente app, nós conseguimos passar as propriedades que desejamos para esse componente welcome. E assim conseguimos utilizar ele de diferentes formas. Agora, um ponto importante com relação às propriedades. Elas se comunicam em apenas uma direção, do topo para baixo. Ou seja, eu posso informar aqui uma propriedade, o valor dela, no componente app, e essa propriedade ser passada para baixo, para dentro do nosso componente welcome. Utilizando as props, nós não temos como fazer o contrário. Informar de alguma maneira aqui uma prop e passar ela de volta para cima para o nosso componente app. Não que não tenha uma forma de fazer isso, mas não através das props. As props, elas vão sempre em uma única direção, do topo para baixo. O que as props aceitam? Props pode ser qualquer valor aceito em JavaScript. Pode ser um booleano, um objeto, um array e assim por diante. No nosso caso, nós vimos como utilizar hoje, passando um valor do tipo string. É isso, pessoal. No próximo vídeo, nós vamos ver como fazer uma renderização condicional e sobre o conceito de fragments. Se você gostou desse vídeo, dê um like ou então deixe aqui o seu comentário. E para não perder nenhum dos vídeos dessa série, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até mais!